Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está agora nos assistindo ao vivo no YouTube. Bom, e tá ouvindo a gente também no Spotify, que nós estamos inaugurando o Spotify também, né? TikTok. TikTok, nós estamos em todas. Se você entrou e o perfil tá vazio, não é fake, tá? Que a gente tá trabalhando aos poucos para levantar o negócio. E estamos começando hoje mais um Pod Contras. Diretamente de São Paulo, Avenida Paulista, dos nossos estúdios. Eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é meu parceiro André Zilar. E antes de começarmos, aqueles recadinhos importantes. Então vamos lá, para você que está conhecendo a gente agora, vamos falar rapidão quem a gente é, porque você não conhece nós não conhecemos você, brincadeira, a gente não se conhece. Então o Pod Contras é um podcast, como tem mais 850 aí no YouTube, e a gente tem essa vontade aí de trazer um paralelo, pelo que vocês estão vendo aqui, ó. Tem o terno e gravata e essa coisa colorida que sou eu aqui, para trazer então cidadania, política, direito, mas também variedades e mundo pop, mundo geek, nerd, enfim, né? Então vocês entenderam? Vai assim, vai da notícia do jornal para você que tá vendo ali como se vestir de Naruto. Enfim. E aí a gente tem agora nos nossos recados, os nossos contatos pra gente falar para você fazer aquela receita toda, né? Clica aí para você curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no Spotify. Sempre que tiver um episódio novo, vocês vão poder ser avisados. E compartilhe e acompanhe aí as nossas conversas de 1 hora sobre vários assuntos. Beleza. E o sininho que não pode esquecer, que senão a André dá uma voadora na gente. Clique aí, muito no sininho. Isso. Muito. Finge que você está tocando o sino da igreja, está sendo invadido numa aventura de RPG, porque já nos leva ao tema de hoje. Nossos convidados falarão de um tema um pouco peculiar para o nosso dia a dia, mas que envolve o chamado Role Playing Games, ou mais conhecido aí pela galera de RPG. Acho que todos na mesa aqui já jogamos um pouco de RPG, ou já vimos filmes, ou já jogamos na internet, ou já jogamos nos videogames. E esses três são caras que vão falar como que o Role Playing Game ajudou eles na carreira, na profissão, em relações sociais, etc. Além de falar um pouco de várias curiosidades. A gente vai começar aqui com o Lucas Pereira. Boa noite, Lucas. Paulistano, se formou lá no Rio de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sobreviveu? Brincadeira. Voltou. Os cariocas já tudo clicando. Ódio. Acaba com esse paulista. Cara fenomenal que estudou justamente a questão de jogos digitais e hoje trabalha com desenvolvimento de jogos digitais e está aqui para falar com a gente também um pouquinho da carreira dele, como é que foi e como que o RPG ainda segue um pouquinho na vida dele, se segue. Temos também o grande Yuri Calazans, também formado em música, formado em marketing pela Anhembi Morumbi e é o nosso CEO da YG Cenografia, isso aí, que trabalha aí no ramo de stands de cenografia e joga há 20 anos RPG. Esqueci de falar, o Lucas joga há 25 anos. A gente só trouxe os velhos, né? Só os veteranos. Macaco velho. É isso. Pra você que foi no meu canal de YouTube e falou, o cara deu carteirada 10 minutos, agora tem 4, 5 carteiradas, viu, brother? Soma aqui dá 100 anos de RPG. E pra gente concluir essa nossa... Rivotril, né? Nossa, patrocínio Rivotril. E pra gente terminar nossa mesa, o Sérgio Roma, também ilustrador, instrumentador, músico, RPGista. Segundo ele mesmo, uma subcelebridade do YouTube do passado. Bem sub. Bem sub nada. Ele participava do canal O Jogando Offline. Jogando Offline, que há 7 anos não tem atualização, mas tem aí uma galera fiel lá seguindo. A última vez que a gente viu no canal tá entre o 3º e o 5º maior do país aí, de jogos de tabuleiro. É isso aí. Acompanhe o Sérgio para a sua Masterclass, como ter um canal de YouTube que não posta e tem gente seguindo. Como ficar rico sem trabalhar, basicamente é isso. Tem até gente imitando ele agora. Fui ver uns caras vendendo curso de... Agora tem curso para RPG. Né? Na nossa época tinha Xerox, né? O nosso curso era como arranjar alguém que tem um livro para xerocar. Já tem coach de RPG? Já. Quem deixava xerocar o livro. E aí o cara que vende o curso, eu juro, o cara com a barba que ele usava no Jogando Offline, fazendo os trejeitos, a carinha, apertando o olhinho, igualzinho. Eu falei, ele é referência já. Tem que saber cobrar. Bom, vamos pros começos então? Vamos entender esse rolê? Eu acho que... Primeira coisa, assim, RPG, pra vocês, cada um aí, obviamente,
ao seu modo, vocês consideram que é uma colaboração válida até hoje na vida de vocês? E depois a gente fala do RPG em si. Ou vocês acham que é uma coisa que ficou no passado e é uma parada que tem uma colaboração muito indireta com o dia a dia de trabalho de vocês, ou as decisões que levaram vocês a escolher os rumos de vocês? Vai, Yuri. Cara, pra mim, não, tô só elaborando aqui a resposta, porque é interessante isso. Isso é uma coisa que eu já refleti algumas vezes. Pra mim, realmente fez muito sentido jogar RPG e depois ir pra vida profissional e não o contrário. Porque ali tem premissas básicas que você entende no dia a dia de uma empresa. Tipo, você sabe que aquela pessoa não tem um certo skill. Ou você sabe que aquela pessoa tem muito. Você aprende o que é um Bardic Knowledge e assim, o poder que isso pode ter pra você ferrar ou promover alguém. Eu pego a referência, porque eu mestrei muito tempo em RPG pro Yuri. Exatamente. Eu, na época mais brilhosa dos jogos, era um bardo. Então, cara, foi muito legal. Eu acho que é mais ou menos aquilo quando as pessoas falam de quem faz teatro consegue destravar algumas coisas, de fala, de conversa e tal. Porque também depende muito do mestre, né? Você foi um bom mestre, um ótimo mestre, que obrigava a gente a interpretar. E, cara, não é assim, quando você é moleque ainda, né? Você fala, pô, as primeiras vezes é bem difícil. A timidez impera. Nossa, demais. As primeiras vezes Mas é o interessante é quando você passa desse ponto da timidez, aí você vai pra vida real pra qualquer coisa, cara. Pra conversar com mulher, pra conseguir vender e tal. E assim, Vaga de trabalho. sem dúvida, sem dúvida. Tenho certeza, cara, de verdade. Assim, se a gente não tivesse jogado RPG, minha vida profissional seria bem diferente. Não tô dizendo nem melhor nem pior, mas com certeza seria muito diferente, cara. Isso que eu sou músico, né? De profissão. Sim. Trabalhei, meus primeiros trabalhos foram em palco, mas eu era muito tímido. E o próprio RPG já foi assim, não, vai lá, velho. Aqui você é um personagem, entendeu? Você é o Yuri guitarrista, você não é o Yuri que, né, tem suas inseguranças, etc e tal. Ninguém precisa saber. Rola um D20 e vê que segue, sabe? Mais ou menos por aí. Não sei, senhores. Eu acho que a vida, o RPG, né, me ensinou duas coisas na vida. Acho que ser multiclasse na vida, que é o que ele fala, assim. É legal. Essa coisa de, na faculdade eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, eu me comporto de um jeito diferente e tal, demonstro habilidades diferentes, e é isso, é situação. E tem que aprender como isso resolve as coisas da vida, né, no final do dia. E a outra é comunicação. Acho que quantas vezes a gente já não jogou RPG que foi aquele momento de e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai se planejar? O que a gente quer fazer? E aí tudo errado, né? Tipo, aquela coisa, a gente fica meia hora planejando, a aventura foi pensada para ser jogada, não, daqui em uma hora mais ou menos de sessão, eles vão estar mais ou menos aqui aí quando vem ainda tá fazendo Nunca ficha, acontece. Assim, né? Tipo, ou então ainda tá debatendo se a gente vai entrar pela porta direita ou pela porta esquerda. O que é um briefing No final a gente vai pelo meio, né? Tipo, Mas é um pouco o briefing no trabalho na empresa também, né? Exato. Onde tem a reunião que podia ser um e-mail. Exato, não, com certeza. Então, a reunião para falar da reunião, né? Vamos falar da reunião, é importante. E você, Sérgio? Pra mim, como eles falaram também, o RPG foi muito importante pra me trazer mais essa vida social, que eu também sempre fui muito tímido, muito inseguro. Até o Jogando Offline. Até abrir um canal no YouTube, né? Não, mas você era tímido ali, você estava interpretando, né? Exatamente. Lá ali no Jogando Offline eu era o Serjão, tipo, palhação, e tava ali brincando e tal. Eu corroboro, eu lembro de eu com o Lucas indo pra Curitiba, e aí você era uma celebridade grande, e você conhecia o Lucas, e eu fui lá falar, e você realmente era um cara muito fechado. Eu falei, pô, ele é mó palhaço no negócio e tal. Então, eu sou assim quando eu já tô acostumado com as pessoas e tal, eu me solto mais. Mas isso o RPG me ajudou, porque antes disso, antes de jogar RPG, nem assim eu conseguia, né? Nem com pessoas do meu lado eu não conseguia ser quem eu era, né? Como eu gostaria de ser, que é esse cara mais extrovertido e tal. E o RPG também me ajudou muito em pensamento lógico, em agilizar muito minha mente, tipo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Esse lance de jogar dado, já calcular o quanto você tem, o quanto você precisa, o quanto vai. Essa parte matemática da coisa. Principalmente porque era na segunda edição. As probabilidades, né? Na segunda edição era muito difícil, era um monte de tabela, um monte de coisa. E essa coisa. Só pra dar um contexto pra quem tá olhando no YouTube, a gente tá falando de Dungeons and Dragons. Né, o famoso D&D, que hoje em dia tá hypado no talo. Se você tem aí um streaming da Amazon, né? Você tem o Vox Machina, que é... Sim, Vox Machina famosíssimo. Que é o derivado do derivado do derivado. Então, se você tem o Vox Machina aí no seu Amazon, né? Ele é de um grupo de RPG, de um programa famosíssimo, né? Que é o Critical Role,
né, que já virou uma potência, e eles, na verdade, agora são editores, eles têm o sistema deles agora. E aí o D&D de segunda edição é porque... eu acho que a referência é, hoje em dia, no Dungeons & Dragons, você tem 1 ou 2 tabelas por classe. Por ali. Na época do Luiz e na tua... No segunda edição era tipo umas 15 tabelas por personagem. Assim, Mais ou menos isso. Era o taco, as perícias, exatamente, tinha tabelas para tabelas. Então, essa coisa de memorizar essas coisas e tipo, ter que calcular na hora, porque a gente tentava esse jogo rápido e não ficar parado. Sim. Então ajudou bastante também nessa coisa de raciocínio lógico. Tá. Cara, uma coisa também que ajudou, acho que vocês vão concordar, que a gente não mencionou, é com a língua inglesa, cara. Ah, sim. Pô, Isso você é chegou um num negócio- ponto na que minha tá... época falar pra só você, tinha livro em só Só tinha inglês. livro em inglês. Se não fosse não só pro RPG, mas jogos num geral, eu não seria fluente em inglês com Jogos toda de certeza. videogame na nossa época só tinha ou japonês É isso. ou inglês. Quem jogou Resident Evil 1 aqui sabe qual que era o desespero de você não entender o que você tava lendo e ter que ficar procurando Com dicionário. certeza, Exato. E não tinha YouTube, né? Não. Tinha alguém que sabia fazer aquilo Male lá. Male tinha uma revista. Mas eles tinham... Tava tudo em inglês ali também. Exatamente, Eles falavam, não, você exato. aperta a opção... Não, tal, ou você X, conhecia Y. alguém que sabia fazer, né? Que entra no Bardic Knowledge que eu falei, não, mas tem um cara lá na escola que ele já zerou. Então fala com ele que ele sabe fazer o negócio dos quadros e tal. Aí você fala, como é que é? Nunca dava certo, porque eu era um tapado. Agora- Lá né? nos Estados Unidos é engraçado, porque tinha o call center da Nintendo, né? Então, tipo, Isso Verdade. era muito louco. Eu já usei isso em projeto meu de publicidade. Tinha Tinha que falar em inglês. Do chefe, tá? Óbvio, eu tinha que falar inglês. Tinha um hotline, que era muito legal. Tinha uma hotline. Uma pergunta, vocês concordam todos, incluindo você, doutor Luiz, que o RPG, ele bem ou mal, ele ajuda as pessoas a serem mais versáteis na vida? Com certeza. Total. O Lucas falou de multiclasse, é bem isso aí. A minha vida é multiclasse. Tipo, você tem isso também, Luiz, na tua história? Você Então, acha? uma pergunta para os três, pensando um pouquinho nisso. A gente vê hoje muitas crianças e os adolescentes com problema de dificuldade de receber o não, o famoso não. E a gente Lidar vê... com a frustração. Exatamente. Eu, pelo menos, quando a gente jogava, a gente tinha sempre aquela questão de perdeu, deu errado, não matou, não deu certo, não venceu. E a gente aprendia a lidar com isso e ver novas soluções, novos formatos. E eu vejo essa geração de hoje de não ter esse não muito forte. Aí vem desde os pais, desde a escola. Hoje você fala não, é tudo... Ai, meu Deus, você está... Você ganha a medalha de participação, né? Exato. É... E vocês acham que isso acaba influenciando um pouquinho uma pessoa que teve esse contato com a RPG e está tendo contato com a RPG nesses jovens que estão aí participando de evento, etc. Isso aí vai ajudar um pouquinho essa pessoa melhor profissional lá na frente? A princípio eu diria sim, mas também depende muito de quem mestra. Se for comigo, o moleque vai aprender na... Essa é uma coisa que isso. depende muito de quem O tá André era assim, narrando vocês a estão no história. nível 1, apareceu um dragão. O que vocês Não, fazem? não é nesse nível. Ó. Eu já tô sendo caluniado no mundo RPGístico. Mas assim, e aí como pai também eu falo, né? Que isso que é o legal, você ter essa experiência prévia, você já vai meio que guiando teu filho e falar, queridinho, o mundo é O mundo muito não mais é não assim. do que sim. Exato. Então assim, vai aprendendo. E obviamente a gente já põe na terapia cedo também. Que é pra lá na frente não ter também os problemas que, né? E as frustrações que a gente teve e saber lidar. Sim. Porque não só isso atrapalha, né? Acho que tecnologia, informação toda hora, etc e tal, esse mundo meio mentiroso de Imediatista redes sociais, de que tá Tudo todo imediato. mundo bem o tempo todo. Que não era no RPG na nossa época, que demorava sessões e sessões e às vezes meses pra passar um nível. Mas, seguindo a pergunta do Dr. Luiz aí, você trabalha com game design e o Sérgio já escreveu suplemento até. Já escrevi suplementos. Fiz E aí, como é que vocês ilustrações. encaram essa pergunta do não, dessa cultura do não aceitar o não, versus assim, a demanda de você fazer jogos ou você criar um suplemento de jogo para Tem um uma público que dificuldade, tem né? uma geração diferente? Vocês sentem que existe assim do tipo, se eu fizer uma parada que vai ser, hoje em dia chama até de roguelite, né? Se for tipo Souls-like, que é o meu jogo de RPG com o meu mestre, né? Morreu, faz parte. A aventura é graça da graça do personagem é ter o risco. Exato. O né? André mestrando RPG assim, entra pela porta, se tomar uma machadada na cabeça. Não, Isso. tá bom. Inclusive o criador Mas do Dark Souls. vamos, gente, vamos focar na episódio. Quem criou o Dark Souls foi o André. É isso, é que ele é um rico que ele não fala que ele é rico. Vai, vamos lá, gente. Mas assim, vocês sentem um desafio? Você acha que não rola mais de fazer esse tipo de coisa do não? Que nem o Luiz falou, ele mesmo viveu, todos vivemos. Falhou, faz parte do jogo. Definitivamente. Você vê hoje, por exemplo, pega a história dos jogos digitais até. A gente vai só ir um pouquinho pra minha área. Vambora, mas tem Claro, o mas a PS5, ideia é calma. essa. Uma coisa. Então, tipo, se for ver os tutoriais, né, de jogos, antigamente o Mario, por exemplo, o primeiro Mario,
Você joga, tipo, ele te joga ali e fala, se vira. Você aprende a jogar jogando. Você não tem a menor antecipação, né? Não É tem tipo, nada. tá aqui, faz. Você não sabe nem Aperta o que botão e acontece testa. Exato. Né? Se você vai, pula, você fala, tá, quando eu pulo num bloquinho acontece isso. A Quando fase eu faço secreta esse do vídeo, Hero, né? né? Hoje em dia, Você... aperte esse botão fazendo isso lá. Você até pula, Não, né? tem Nossa, tutoriais hoje em dia de videogame que é mova o manche esquerdo para andar. E aí você anda. Aí ele, parabéns. E ele te dá um troféu, né? Parabéns, você é um andador profissional. PlayStation 5, assim, achievement unlocked, você andou pelo primeiro passo. The first steps, né? Uma coisa assim. Tipo, você fala, caralho, que você andar. Tipo, então, tipo, tem muito essa lógica de facilitar, e acho que é porque é produto, né? É uma coisa de... A gente estava discutindo isso até mais cedo. Tem cursos, né, que deixam as coisas mais fáceis para você ficar mais tempo e não desistir, né? Tipo, tudo... O RPG também. Na época do segunda edição, o mago começava com 3 pontos de vida. Ou seja, alguém espirrou do lado dele. Morreu. Ele Morreu. né? Hoje em dia, não. As classes já têm muito mais pontos de vida e tudo mais, que é o quê? Para deixar... Exato, para frustrar menos. Deixar essa Agora, introdução mais fácil. um ponto que eu acho que, assim, afetou muito, principalmente nessa questão de os jogos online, jogos eletrônicos. Aquele 1 milhão de propagandas para você ganhar uma estrelinha a mais. Assista 1 minuto aqui de Royal Crash para você poder ganhar aqui. Isso também não... Essa mercantilização do jogo também acaba não prejudicando? É uma forma que às vezes desanima, às vezes o jovem, porque se ele ficar vendo aqueles inferno, aquele monte de propaganda, ele não precisa nem jogar direito, ele vai ganhar todas as propagandas e ele avança o nível, né? Tem que jogar o mínimo necessário só. Uhum. É que eu acho que aí foi a questão de como o mercado afetou negativamente, né, uma experiência de jogar. Uhum. Cara, que nem vocês estavam falando disso. Isso é o que mais me irrita hoje pra jogar um jogo novo, cara. Demora 1h30 pra começar a história. Pra fazer a Pô, introdução. velho, a gente não tem mais tempo e saco pra essas coisas, sabe? Uhum. Só queria assim, começa e eu me viro. Né? Porque a gente aprendeu meio que assim, a gente se virava, Sim, o jogo era aquilo eu sou ali, mais você assim, ia eu quero vendo. pular tutorial, Mas eu aí quero você jogar. tem que fazer Mesmo um que eu curso, apanhe. você tem que entrar na Hotmart pra fazer o negócio. Assim, é ridículo, sabe, às vezes alguns jogos. Então, realmente, isso irrita bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que os caras estão tendo que disputar com algumas coisas assim. Hoje em dia, o que dá dinheiro é a pessoa ficar ali mais tempo, né? Uhum. Então, eles... Pelo tempo da pessoa. É isso. Que é o famoso gratuito pago, né? Ah. Se o jogo é gratuito, você está pagando com o seu tempo, de alguma forma. E aí, cruzando um pouco isso, vocês Imagina, veem que... Você jogando RPG, desculpa te interromper, tá jogando RPG, você quebra a espada ali, assista um head pra recuperar a sua espada. Eu vou guardar isso na minha cabeça, caso eu precise monetizar as minhas o Messi sessões de fala, RPG. para. Vamos agora colocar a nossa propaganda. O nosso patrocinador Isso. hoje... André, posso... Hoje é a quitanda do vizinho. Aqui, né? Uma boa ideia. Antes de jogar o dado, qual é o bônus que eu tenho, André? Bom, se você assistir o meu anúncio aqui, você tem um bônus maior. Posso pensar nisso. Mas um ponto que eu queria bater um pouco com vocês. A atividade do RPG. Vocês acham que ainda tem espaço para criar gerações novas? As pessoas estão lendo? Essa é uma Então, pergunta importante. assim, o RPG true, porque a gente vê muito RPG de desenho animado. É legal, desenho animado, foi PlayStation, pro videogame. Xbox, mas o Antigamente tinha RPG desenho de animado. mesa, assim. Então, Caverna do Dragão, sim, mas... Não. Mas, Você tá falando de animação. Eu tô falando assim, pra mas o TV. RPG é atividade RPG no sentido de ter o livro, de ler, de se Tem que ler reunir. antes, tem que saber a enfim. história. Então, eu acho Como que vocês encaram isso como adultos hoje, pensando, você é pai, né? Você é pai do ano 2 vezes. então, eu sou pai. Ele por enquanto ainda não, mas nunca se sabe. Mas assim, como vocês encaram RPG assim? Até na questão familiar, por exemplo, é uma parada que vocês encaram que vai ser legal pra vida dos filhos? Eu acho que seria muito importante as pessoas mais jovens, as crianças, os adolescentes, como a minha filha, tentar resgatar essa coisa de sentar na mesa e jogar, cara. Porque é muito importante essa relação social, de você interagir com as pessoas fisicamente. Você tá aqui olhando pra minha cara. Pelo computador é uma coisa, né? Pelos Discords da vida e tal, é uma coisa. Agora você tá presencial ali, tipo, e ter essa relação também de se comprometer com o outro, de estar ali na hora, de fazer... Cara, isso tudo é muito importante. Respeitar a hoje em dia. presença do outro, né? O tempo do outro. Exato. Como é que você encara, Yuri? Cara, como pai, eu acho interessante a experiência. Coincidentemente, nesse final de semana, meu filho teve o primeiro contato com RPG e ele amou. Foi algo muito por acaso numa feira de ciências do colégio dele, que um grupo lá estava fazendo. E ele foi lá e jogou. E ele foi bem. Isso que eu fiquei mais impressionado.
Eu ali, né, pai, super preocupado, porque era uma sala cheia e 4 jogadores. Mentira, era o seu orgulho nerd falando, ele é meu filho nerd, Não, ele tem que apavorar no RPG desde a primeira. é isso. Não, mas preocupado, imagina, ele no meio da escola, né? Eu sei como isso pode ser ruim pra ele. E ele, não, então eu vou pegar, eu vou subir em cima ali do monstro e vou atirar na cabeça. Cara, com 9 anos, dentro de uns moleques de 13 e 14. Aí o professor de história falou, tá vendo? Sabe melhor que você. Eu falei, é isso. Só que esse lado do ler, esse lado do sentar para jogar, eu vou ser mais fundo ainda. Eu acho que é a única solução hoje em dia, cara. A única solução pra você conseguir botar uma criança para ler alguma coisa é gamificar. E o RPG, ele já É tá uma feito. gamificação, né? exatamente isso. E ele já tá feito, né? O RPG, porque a essência dele é essa. Você Não, lê os pra você coaches jogar. cobram milhares de reais por uma gamificação que Exato. já tá pronta no RPG. Exatamente. Ali você consegue exatamente o que o Sérgio falou. Cara, sentar um tempo, ter o comprometimento de horário, de, você estudou sua ficha, você leu, você sabe o que o seu personagem sabe fazer, você leu a história e tal. Ler faz parte do jogo. Né? Exato, não tem como não assim, ler. E né? aí, na verdade, a única empolgação, o único incentivo, né? Que essa geração pode ter de sentar a bunda e ler. Porque, cara... Que é o que foi que obrigou a gente a falar inglês. Exatamente. Meu Que caso na é nossa mesmo. época, tipo, não tinha... Quer dizer, tinha poucos, mas se você queria saber mais e conhecer mais, Você tinha que ler inglês. É isso. Então é a gente isso. dava um jeito de... Até os sites eram só em inglês. Não, Os sites eram só em inglês e o card game que veio logo na sequência do RPG. Era só em inglês. Cara, Magic the Gathering, né? Eu, por exemplo, peguei o Spellfire, que Spellfire. dá um episódio só com o Lucas de Game Design de xingando o Spellfire, mas eu tenho o sonho de resgatar esse jogo de alguma maneira, adoro Spellfire. que é NFT hoje em dia, né? Mas porque é loucura. Mas o Segundo Magic the dia. Gathering, cara, que foi uma febre, só tinha em inglês. Só tinha em inglês. E era muito legal a gente ter o processo que hoje em dia você vê cara no TED Talks, como você fala, a gente cobra milhões e o cara explicando, não, porque você aprende um idioma muito rápido, quando você pega algo que você quer e você erra, porque você quer o conteúdo, e aí quando você abre o olho, você tá errando cada vez menos, porque você tá atrás do conteúdo, resumindo. É mais ou menos o esquilo, que quer o interior da noz, entendeu? Uhum. E Fica quebrando a noz. a gramática Vai é a casca da noz. Você quebra, você fala, se eu pegar um pouquinho aqui dentro já tá bom. E a gente teve essa parada com o card game e aí me pega um pouco, Luiz, um negócio que eu vou falar que vai ser bem impopular. Bora. Mas eu penso assim, né? E vocês todo mundo me conhece aqui que eu sou um lazarento. Mas assim, tem um lado Ô, legal chato. da regionalização dos conteúdos, ou seja, já entenderam onde eu quero chegar. Sim, isso é legal. porque Mas ele não populariza. priva a gente de evoluir também, assim, de aprender as coisas. Totalmente. É tudo que facilita, priva. De alguma maneira. Mas é onde é que tá o equilíbrio entre... regionalização é legal porque ela democratiza um conteúdo, né? A gente não pode cobrar. O Brasil é um país de língua portuguesa, né? Para você que é americano nos assiste, não hablamos espanhol, né? Mas assim, como é que fica na cabeça de vocês esse equilíbrio, tipo, de conteúdo para jogos, o RPG, por exemplo, agora tudo hoje em dia sai tudo... Mas sabe uma coisa também que eu vejo muito na questão da língua? Assim, eu vejo 1000 vagas de emprego, precisamos de inglês avançado ou fluente. Aí o cara vai trabalhar, ele fica um ano sem falar uma porra de uma palavra em inglês. Eu tive um colega que me ajudou nisso. Eu achava que meu inglês era fraco, até que eu cheguei e vi ele fazendo um Joel Santana. O cara tinha o dele fluente nível hard. Aí ele veio, welcome todo mundo, everybody, que nós estar muito happy de estar aqui na meeting com vocês, you. Aí eu falei, não, se esse inglês É o fluente. é o fluente, Eu tô high level. eu sou... Você é nativo. I'm the English God from Cambridge, tá ligado? Eu fiquei tipo... No Texas. Meu, e faz sentido o que você tá falando, tem Então, muito. Porque tem muito disso. A gente vai assim, vamos fazer isso para poder pessoal em inglês. Será? Eu acho que é importante você incentivar também, depende do objetivo. Acho que a gente, quando faz a questão de didática, de pedagogia, a gente vê assim, qual que é o objetivo do jogo? Ah, de repente, tinha um cara que fez um RPG em português que era sobre deuses tupis guaranis, enfim, Sim, um cara antigo. Não era Tagmar. Eu não vou lembrar o nome dele. E era um negócio legal, porque, assim, minha sobrinha de 10 anos não sabe o que é Tupã. Uhum. É o Maurício de Souza que você citou num dos episódios, né, cara, que ajudou tanta gente a entender essa parada. Então, às vezes, assim, eu não sou tão contrário à Não, regionalização. O que eu falei também não é por ser contrário. Eu acho que o que facilita, por um lado, ele priva de outro. Exato, né? exato. Ele é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Exato. É porque são 2 pontos também, né? Uma coisa é ser criado jogos com as temáticas regionalizadas. Animal. Outra coisa é você pegar e traduzir todos os jogos que vêm de fora.
Uhum. Entendi. Que aí eu já acho que é uma preguiça só, entendeu? Né? Os dubladores que me perdoem, mas assim, eu realmente acho que não é por aí, sabe? Não é por aí, porque, por exemplo, meu filho, de novo, né? Ele só joga jogos que estão dublados, assim. Eu acho que vai um pouco da pessoa E aí, também. cara? Eu tenho mania, apesar de saber falar português e tal, eu costumo só assistir coisa em inglês. Não é porque eu sou chato, porque eu quero ouvir o áudio original, porque o som é melhor. Não. É Eu pra sou chato. praticar. Pra forçar, né? Exato, Pra eu também. forçar. Eu Pra também, forçar. Sérgio, sou desse time. Tipo um bagulho de japonês, Até hoje né? leio livro em inglês que é pra forçar eu continuar praticando inglês. E ao mesmo tempo Sim. também era tudo inglês antigamente, a gente não tem 80% da população fluente, né? Então Sim. também não é isso que vai afetar. Não, aí eu vou chegar até no... Tinha cruzado uma vez com o Polichark aqui. O pessoal tá com dificuldade de influência em português mesmo. Então, tá sim, complicando. é tá, isso. o bagulho tá dando downgrade, tá ligado? Essa era do você só digita e o celular já te corrige automaticamente. É. Faz isso acontecer também. faz Você isso fica também. preguiçoso. Tipo, Jogando com a pessoa fala, cara, o que eu faço aqui? Eu falo, lê. Aí a pessoa, e aí ela aperta o botão certo e faz alguma coisa. Não é possível, cara, era só ler o que você Não, vocês estão ligados que tem canal no YouTube de gente lendo quadrinhos pra pessoa não ter o trabalho de ler um quadrinho? Nossa, não, tava eu não ligado. cheguei Tem nesse isso, tem nível aí. Não, e eu já vi uma coisa, aproveitando a questão da inteligência artificial, eu vi num casamento um cara entrando no ChatGPT assim, como fazer mensagem de parabenização aos noivos. Ele teve a preguiça, O André redator. Esse aí arrumou um Antigo redator. ele teve a preguiça de padrinho 10. Não tem antigo redator. E aí tipo ele escreveu. sacerdócio. E aí ele pegou É o e fim da copiou no livro para os noivos. Então, por isso que eu falo assim, às vezes a gente tá falando assim um pouco da questão da preguiça da geração de hoje de correr atrás de uma mudança, de um esforço, da frustração, de saber lidar com Exato. tudo isso. E essa geração mais nova tá tendo vários problemas nesse sentido. Mas aí ao mesmo tempo, né? Fazendo o advogado do diabo para o Dr. Luiz, Ah. que é abusado, né? Vai mais pra lá. Você tá cortando, Yuri. Mas pra onde? Vai mais pra lá. Junta. Abraço, Lucas. Vai, gente. Junta a party. Eu acho que toda nova tecnologia, ela sempre vai vir um pouco com essa bagagem, né? Sim. Olha Sim. que coisa de Tudo que é. preguiçoso. Facilita as coisas. Eu lembro assim, quando ficou comum GPS aqui em São Paulo. Cara, eu logo comprei porque eu sou um perdido. Eu lembro de primos e amigos mais velhos falou, Não, mas você é um eu preguiçoso, hein, aprendi bicho? a dirigir com o guia na mão, cara. Então, é isso. Pô, você não sabe que depois da Paulista... vem Bem-vindo a a Paraisópolis, né? Eu tava vendo guia, né? Tava vendo guia, eu falava... Eu calculava tudo isso, né? Então. Não sei o que lá, aí nessa rua, aí eu ia, assim. Não, mas para e pensa quanto tempo a gente perdia, não com essa tecnologia, mas com tantas outras, né? Sim. O difícil é o equilibrar, cara. O difícil é não fazer Ficar dependente daquilo. né? E a futura geração não saber pensar, não saber, por exemplo, que tem que ler pra passar da parte do jogo, né? Mas é muito mais criação em casa, eu acho, do que sabe, do que um ecossistema, assim. Porque isso aí é inevitável, velho. É inevitável. O foguete tá dando ré, bicho. Sim, esquece. Foguete tá dando ré, é uma boa. Mas a gente tem terraplanista ao mesmo tempo. Não, mas a gente, Então- né? Esse é o ponto. Hã? Mas é que lá tem também. Né? Tem Mas, tudo quanto é lugar. enfim. Mas o foguete tá dando ré. Eu prefiro ver sempre pelo otimismo, né? Cara, vai ter que abraçar isso aí mesmo e dar uma olhada pra galera não ficar extremamente na preguiça. Que é tentadora, né? Mas... Tem um jogo digital que lançou, acho que foi ano passado, chama Tunic, não sei se eu vou falar, Já é um ouvi jogo falar. independente. E ele brinca com essa ideia de você não entender o idioma para jogar o jogo. Putz, que A da proposta hora. do jogo é um manual, tipo, você Genial. tem acesso ao manual, o manual tá escrito com uma língua lá bizarra, que não dá para entender, e aí, baseado nas imagens e algumas coisas que você vai Você vai aprendendo conectando. no jogo, você vai fazendo as conexões e vai aprendendo a dinâmica do jogo. muito da Nossa hora. senhora. E ele, é isso, assim, os criadores criaram esse jogo. Com essa dificuldade O mesmo. pessoal lá da Europa, mas eles também passavam pelo mesmo problema que a gente. E vendeu quantas unidades? 14. Não. Fez bastante. Vendeu bem. Ó, tá vendo? mas Tem não público. Não é um tipo A, não é um jogo. Tá. É um jogo independente ainda assim. Mas é legal, assim, o feeling de você jogar e falar, putz, o que eu posso fazer nesse mundo? Tá? Posso interagir com isso? Como é que funciona? E aí depois você vai fazendo essas conexões. É bem legal, esse é um exercício interessante. Você imagina que isso vendeu mais pra galera da nossa geração, os homens de 40, ou você acha que vendeu pra uma molecada que tem essa curiosidade? Que eu acho que é uma palavra que unia todos nós aqui na mesa. Curiosidade. Sim. Curiosos. Pessoas que têm Eu acho que vem demais pra gente mesmo, né? Que essa nostalgia de ter essa dificuldade. esse sentimento, essa dificuldade, né? Eu acho que sim. Tá. Mas assim, seria um fio, é um fio. Deixa eu perguntar uma coisa pro Sérgio. Sérgio, você chegou a escrever uns suplementos pra RPG.
Junto com os brothers. Exatamente. Tinha Que era na época do D20 aberto a licença. Não, a gente fez pra quinta edição. Foi pra já. quinta edição já. Mas era bem no comecinho da quinta, assim. Que não tava com aquele rolo todo da Wizards of the Coast, tá? Desse rolo todo. Todo mundo podia escrever o que queria, não tinha... Porque a gente vai ter uma galera nerd entrando aqui, que bem-vinda também ao Pod Contras, né? Claro. Deixar claro também pra senhora que acompanhou a gente no outro episódio do Frei, RPG não é coisa do demônio não, tá, gente? É Não só mesmo. livro, jogo de imaginação, contação de histórias. Eu virei publicitário, também tenho meu relato, é né? coisa do demônio. então, Publicidade e marketing. então eu que sou formado em Direito e Publicidade, eu não posso entrar em igreja. Exato. A água benta ferve. Exatamente. Tá. Duplamente. Duplamente, eu não posso. Jogar água benta, ele começa a queimar aqui. Então, mas assim, você fez esse suplemento, vendeu, monetizou isso aí. Sim, Chegou a ter feedback de gente assim, você escreveu em inglês, imagino eu. sim. Foi pro Não, mundo. foi em português e inglês. Português e inglês. Vendeu bem? Cara, vendeu bem. Vendeu bem pra uma coisa de uma Nicho do nicho. produtora que nunca tinha feito nada, que nunca soltou nada, né? Então, sim, teve um lucrinho. Mas você foi teve legal. feedback de alguém assim, reclamando, assim, Pô, escreveu muito, cara. Pô, tem que ler pra caralho, não quero. Sim, cara, reclamação no mundo de hoje é o que mais tem. É o Master Palpiteiro. não, pra reclamar só precisa de um dedo. Exato. Exato. Mas teve bons feedbacks no geral, mas eu acho que é natural esse lance do tipo, você escreveu tudo errado, ou tipo, isso aqui não tá balanceado. Não tá Enfim, nessa isso aí história. teve, cara. Isso aí teve. Sempre tem. Chato, né? Povo chato. Foi o inimigo. Né? Uma pergunta que eu queria fazer, vocês ainda jogam, o Yuri não vai me culpar, não começa a lavar roupa no podcast. Vocês ainda Promete. jogam RPG de alguma maneira, ou é tipo, jogo porque eu jogo no videogame? Não, Antes de vir pra cá, eu tava jogando Diablo 4. Isso conta? Pontua? Pontua, tá bom. Pontua bem, jogaço. Mas- Jogaço, você tem que pagar. Meu Deus, não vamos tá. entrar nesse mérito. Não, vamos deixar isso para outro episódio outro dia, né? Mas- Aí eu quero trazer, a gente traz assim, já cruza o meu mundo com o do Luiz, a gente já traz um maluco de direito do consumidor para saber se é justo Sozinho. que é feito no Tá Diablo acontecendo, 4. é. Tem lá o Fraca, né? O Fratia. Você joga? eu tenho jogado mais online, não, mas assim, RPG de Você mesa. tá passando um pano pra ficar não. diferente do dele, mas você joga Diablo 4 também. Não, RPG de mesa, D&D, só que via internet, né? Tá. Discord, essas coisas, Sim. né? Mas ainda tento manter mesa presencial sempre que possível. Você Inclusive, mestra também, eu né? Eu mestro, cheguei a tentar jogar com sim. ele. E minha filha, às vezes, joga comigo também. A Legal. mais Pietra, velha. Pietra, Mais velha. Tá com quantos anos? 15 anos. 15 anos. Manda um beijo pra Mas Pietra eu- aí. Beijo, filha. Que eu chamo ela de. Como é que era? Como eu chamava? Princesa- Princesa Imperatriz Leopoldina Albuquerque de Lisboa. Ela adorava, mano. E você, Yuri? Não pode lavar roupa? Não, não pode lavar roupa. Você finge que joga com outra pessoa Mas que nem, não sou nem, eu. nem botar de molho? Pode, né? Vai. Você não joga. Se não for jogar na minha mesa, não tem mais com quem mas jogar. É engraçado, André, porque a minha vida de RPGzista virou isso, virou as nossas mesas, entendeu? Entendi. Então, as de tabuleiro nunca mais. Até porque, de verdade, quando você acha um mestre bom que se preocupa com a história, cara, você não consegue jogar mais em qualquer mesa. Isso é um fato, eu não Sim, estou isso é puxando verdade. seu saco, isso é uma realidade. Quando Mas você- eu preciso dar um feedback pra você sobre a mudança do cenário do RPG que a gente tá discutindo hoje e essa coisa geracional que o Luiz trouxe. Eu cheguei a comentar um pouco essas posturas que eu tenho da dificuldade, de que eu acho que é Sim. importante. Né, se tem o cara da floresta, tem o ranger, tem o druida, tem o guerreiro, tem o bardo, os desafios têm que ser diferentes pra todo mundo no grupo ter uma utilidade. Uhum. E eu falo até sobre, porque a vida é feita disso, eu falo, né? Sim. A gente sente falta quando o problema surge. E a gente nunca vai ter resposta pra tudo. E eu compartilhei num grupo de Facebook isso. E, cara, eu fui bem malhado. Bem malhado, assim, bem destruído crítica é pela normal, galera né? mais atual, assim, de... eu não falo molecada, porque molecada quando a gente fala, porque pensa, moleque de 14, 15 anos. Não é, Cara, os caras de não. 20 e poucos, assim, destruindo a minha Posso pessoa. falar, e de repente umas pessoas da nossa idade, assim, sem esse alcance mesmo do que você quer dizer. Às vezes não é nem discordar, é só ter o alcance do que você A tá realidade é outra, discutindo. né? Não entende a discussão. Cara, a internet ela é feita pra dar treta, né? Vamos combinar. né? Agora falando do RPG como um business. Achei que como um business. Como business. Que isso. O, Até o, arrumar es- meu paletó aqui. o espaço que o RPG tem, por exemplo, na Comic Con, que é o grande Nossa, você já vai no nervo, né? evento de... Bom, eu Mundo sou geek. proibido de falar mal de feira, então vocês... Não, você não vem com essa que eu também trabalho no mesmo rolê que você. Não vai começar a passar pano aqui. Proibidaço.
Vocês acham que tem algum espaço dentro de uma Comic Con para uma galera RPGista? Ou porque as histórias são basicamente a mesma. Fala de Senhor dos Anéis, fala de Dungeons & Dragons, fala de vampiros, fala de, enfim, cosplay, o RPG japonês, etc. Mas é que são vampiros que não queimam no sol, eles brilham. Aí, você tá entendendo? Aí você já entende pra onde tá indo, sabe? Pô, imagina. Eu acho que espaço tem. Agora, se aproveita esse espaço, não sei se eles aproveitam, porque eu não tenho participado dessas feiras ultimamente, assim. Até porque é bem cara, né? Tá muito elitizado pra pouco retorno. Mas acho que assim, o RPG, o board game, tudo ainda é nicho. Não tem como. Não adianta a gente falar, não, RPG é uma atividade... É muito maior do que era na nossa época, mas ainda é nicho. Mas é muito nicho ainda. Mas você acha que na gringa, mesmo nos Estados Unidos, ainda é nicho? É que cresceu muito, mas não chegou a romper essa rampa. Não virou segmento de mercado. Não. Você não vai ver... Muito difícil ver um RPG... Tipo, é cool ser jogador de RPG. Mas não é... na Target, sabe? Exato. Tipo, vendendo no Walmart. Tipo, você vê RPG vendendo numa loja especializada. Mas você vê Diablo, né? Vendo no Walmart. Então, não, mas aí, calma, vai cruzando com o lance de business. A gente teve o filme do Dungeons & Dragons recentemente. Essa é a ideia. Que parece que... Isso. Vocês acham que vai acontecer aquele fenômeno dos filmes da Marvel, por exemplo, que... Eu lembro de eu lendo quadrinhos no colégio, o cara destruindo os quadrinhos, falando, isso aqui é pra pivete, você é errou. E hoje né? ele tá lá assistindo... E o cara que me dava porrada no colégio, hoje em dia ele eu entendo tudo do bagulho, não sei o quê. Então, isso, você acha que o RPG tem pra chegar nisso? Tem, eu acho que tem. Pra mim, uma análise, eu vou ser um pouco contrário à mesa. Eu acho que isso vai ajudar a vender mais Baldur's Gate, mas o novo. O RPG em si não vai andar. O RPG em si, eu acho que por exemplo, esse tipo de produto... Pode até aguçar uma curiosidade, mas eu não acho que na prática vão ter mais meses. Tem muitos produtos que eles estão fazendo hoje em dia que eu acho que vai aproximar mais, vai facilitar coisas. Eu posso o formato do business está mudando para digital, para ficar parecendo um videogame, tá ligado, Luiz? Vocês jogaram o Baldur's Gate novo? Sim. Não, eu vi. Eu comprei lá no pré-lançamento e comecei a jogar. Eles estão trazendo todos os elementos que a gente tinha em mesa. Então você vê o dadinho girar, você vai fazendo o teu personagem numa ficha mesmo. Uhum. Então, assim, os caras estão conseguindo ter as manhas de criar uma linha do tipo, olha, é um jogo de tabuleiro, mas olha que lindo que ele tá, cheio de gráficos e tal, entendeu? A Hasbro, que é a dona do D&D hoje em dia, né? Ela já tá criando uma ferramenta virtual para você comprar cenários virtuais, tipo mapas e tudo isso mais. Isso é genial. E você já, tudo online, tudo você tem lá no D&D Beyond, você tem os seus personagens todos prontos, o mestre faz a aventura, compra os módulos que já vem com as coisas 3D e tal, que bota na tela, na mesa. Cara, e, tipo, você tem aí foi o meu comentário anterior foi pela ignorância disso, porque realmente eu acho que esse é um caminho muito legal. Inclusive a gente conversou isso anos atrás, quando a gente jogava ainda, né? Como seria legal a gente conseguir unir a tecnologia para ajudar o jogo aqui offline, né? Não, mas eu cheguei a mestrar na época tinha o laptop e deu muito certo. Mas, irmão, era um trabalho. Usava o WhatsApp para fazer mensagem. Mas, cara, é uma coisa. Mas aí a gente vai falar da mesma coisa, de gostar de ser multiclass, de desenhar o ofício, contar histórias. Eles estão fazendo exatamente então, isso. Para quem não é capaz. Eles estão facilitando. Atrás desse skill, você já compra tudo pronto. Então, mas eu ia trazer um ponto meio azedo, porque não é um pouco você alejar o músculo da imaginação das pessoas também, irmão? Mas é o que a gente falou, de tipo, tudo que facilita por um lado, vai enfraquecer. Eu discordo de você, André. Eu acho que é legal sim, cara. Não, eu acho legal, que é legal pra trazer mais gente. Que aí a gente começa a entrar numa parada filosófica, assim, o que é imaginação, sabe? Se não a quantidade de referências que você tem Sim. faz a ligação, né? Então, não, mas eu entro nesse ponto, porque na publicidade a gente tem cruzado, às vezes, com galera que trabalha, assim, que tá com uma idade até já que, pô, você olha e fala, meu, o cara com 25 anos, o cara tem um mínimo de referência. O cara tá vivendo... Mano, o cara tá no auge da vida. Vamos entrar no mérito? Certeza. Pô, 20 anos, o cara tá, tipo, 20 e poucos anos, o cara tá no auge. Físico, mas físico no sentido de poder fazer merda na vida e vai pra festa e sair, o caramba. E eu vejo já hoje em dia, vejo alguns exemplos de o cara não ter referência de nada da época dele, não é da minha. Não tô sendo tiozão cringe, do tipo, tu não sabe o que é o Led Zeppelin. Não, a gente não é tá isso. sendo tiozão cringe, mas a gente não quer assumir. Não, pra ser cringe. Ruim. Isso não é ruim. Não, pra ser cringe agora, a gíria é usada basicamente como etarismo disfarçado. É isso. E ok. Até eu trazer o especialista em etarismo aqui. Falando de RPG,
Por exemplo, a gente jogar Diablo... Já é cringe. A gente jogar Diablo 4 é muito tentar resgatar uma infância. Vamos ser sinceros. isso. Porque o Diablo 1 e o 2 foi sensacional. E óbvio, eu não comprei ainda, mas vou comprar, porque eu quero jogar, porque eu joguei o 3. Mas é isso. É o nosso jeito de ser cringe, entendeu? A diferença é que hoje em dia a gente trabalha e a gente tem dinheiro pra conseguir comprar o Diablo 4. Com 15, 16 anos a gente não tinha, né? A gente A ficava... gente tinha que ficar juntando o dinheiro do lanche. Exato. Mas eu pegar trago o esse segundo rolê da estado, imaginação, que é tipo uma das paradas que eu não sei se vocês veem aplicação no trampo. Pô, no teu, Não, óbvio, no- no teu de ilustrador pra caramba. Sim, foi Não no de instrumentador cirúrgico, imagino eu, que não é muito bom ter Não, imaginação e ser instrumento- inovador ali, o né? instrumentador cirúrgico faz parte do multiclassing. Assim, Claro, né? Com 40 claro. anos, Ali aprender uma nova... mas você uma não vai nova tentar um coisa. caminho novo ali, né? Pelo amor de Deus. E se o pulmão sair daqui? Né? É, né? E se eu Não, mas entrasse... às vezes precisa até, cara. Porque você tem umas ferramentas e elas têm as suas limitações dentro de um paciente e tal. E às vezes você tem que falar, não, se eu pegar aquela outra ferramenta, tipo, que tem uma outra característica, Se adaptar pode à ajudar situação. pra essa situação. Tá. Que assim o médico usou o Super Bonder pra colar no coração. É verdade. Sério isso? É sério. Sim. Isso rolou? E hoje em dia Sério, tem, é um dos mais tem famosos do Brasil. hoje em dia tem uma cola Específica pra isso. específica, Nossa, que é eu uma tava rindo Super junto com o Bonder, André, não tipo, sabia. pra colar Pra- ferimento. Ah, você tem que Isso usar é a muito criatividade, Brasil, né, velho? Ele Ela Ela usou... vem do num Brasil, tubinho, assim, com um vidrinho roxo, você quebra, tem uma esponjinha na ponta e você passa Só que, na hoje é ferida e ca- fecha. só que hoje é caríssimo, né? Não, porque tem o rolê do... tem uma galera que o passa problema Super é que Bonder a pra Super colar Bonder dente. Pode trazer muita infecção Sim, e tudo sim, mais, porque não é sim. própria, mas Sim. hoje em dia tem a Super A Bonder cola de própria, pele. cirúrgica. Cola de cara. pele. Daqui a pouco vai inventar uma tapioca pra fazer um enxerto, tá ligado? O brasileiro é sensacional, velho. É, não, mas tem hoje em dia se usa pele de tilápia É. pra Ah, segurar é, queimado. isso eu já vi. Isso é queimado, legal né? pra caramba, isso eu cheguei a ver. Isso eu já Isso é vi. muito da hora. Você usa válvula de coração de porco pra colocar no seu No coração. coração. Tem. A utilização é... Maleabilidade é ótima. A Andrea bateu palma na válvula do coração de porco. Ah, não, pensei... não era tilápia, Ou seja, né? todos os bacons que a gente comeu na vida, Hum. cara, no fim a gente tava sempre certo. Tá sempre certo. Sacou? Bacon é vida. É isso, É aquela coisa o do que- porco, a gente já é visionário, cara. Tá louco. Steve Jobs aqui, ó. No chão com a gente. Jogando RPG, É, tá maluco. Quanto tempo nós temos aí? Ah, porque tem 3, a gente tem que fazer nossos pod contra e É. eu tenho medo de não dar tempo, porque toda vez quando eu abro o olho, já foi. já Não, mas foi. Mas eu fico monitorando. Ele tá monitorando. Sempre monitorando. Assim, eu acho que um dos últimos pontos que eu queria bater pra vocês, antes de fazer os 3 pods e os 3 contras, é que vocês batessem pra mim o que vocês acham que vai ser o futuro do RPG a longo prazo. Morrer. Não, a longo prazo que eu tô falando assim, já que nós trabalhamos com imaginação, Não. o que vocês acham que vai ser essa atividade daqui a 50 anos? Eu acho que vai virar mais um jogo eletrônico Acho que o só jogo está com, bonito, com cara. cada um Talvez. na sua casa. Ninguém mais vai mestrar, conversar. Realidade aumentada. A gente fala assim muito do... Ó. no Discord é ok, é chato. Então, mas você mas- pegar, coloca... Agora, o Apple acabou de lançar hoje o óculos, né? De $3.500. Imagina você colocar isso e pega o seu grupo e você vê todo mundo na mesa e jogando. Então, eu acho que um mestre top em si também, vai ser também. difícil. Um mestre vai ser difícil, mas assim, muitos jogos de tabuleiro, de dungeon crawling que a gente conhece, né, Aham. que simulam essa experiência de RPG, que antigamente você tinha que ter um cara, que nem no Hero Quest na nossa época, tinha um que era o mestre, os outros eram jogadores, eles já têm apps com histórias prontas, que o app já vai narrando e todo mundo só joga. Já me dá um ácido aqui, já dá Eu zero no acho meu que o fígado RPG aqui. vai cair pra... Quando Mas- chegar numa época de realidade virtual, você vai comprar a história pronta ali. E Vão vai ter jogar. alguns que vão querer fazer? Talvez. Mas eu acho que a grande maioria vai comprar as histórias prontas, os módulos prontos e vai entrar. Nesse naquela teu gancho, porcaria. certo, tem um negócio muito legal. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Silent Green. Inclusive, o cara baseou naquele filme lá do Brasil, que era comida. Que ele, bem, enfim, fazendo uma long story short. O cara, ele é um tecnólogo, ele pega e faz uma comida tipo Herbalife para poder comer e fazer o trabalho dele. E, na verdade, o investidor fala assim, pô, isso aqui é muito mais legal do que o seu trabalho eletrônico. Vamos investir nisso. Tipo Orkut, né? O cara... Só que o cara foi desenvolvendo essa comida a partir de informações da FDA. Fala assim, preciso de tanto de enxofre para viver, tanto de Tanto caloria. de lá, lá. cálcio, de... E até hoje ele fala assim, cara, você quer comprar de mim? O preço é tanto. Se você não quiser, meu blog tá aqui. A lista de produtos para fazer essa comida é isso aqui. Então, Tipo Open Code o cara deixou Open assim? Code. Tipo, só que ele joga num negócio que é chamado assim, é a preguiça humana. Tipo, pra que eu vou fazer esse monte, ir no mercado, comprar esse monte de coisa, ficar batendo no liquidificador, se eu posso comprar prontinho, o saquinho pronto. Exato. Então, de repente, o que você fala é importante. Às vezes eu tô com preguiça de pegar um mestre e ficar desenvolvendo lá. Eu compro Compra pronto,
Compra o Mestre pronto. Hoje eu comprei o jogo pronto. Como que o seu Zilar por 9,99? Como a gente tava falando muito hoje caro. em dia... Quer ter de reclamação no Procon, maluco. Como a Ele gente- matou meu personagem com 40 minutos de jogo. Eu não posso perguntar e me jogar em frente aos orcs e ele não dá um boi pra mim. Jogou dado e falou, pô, falhou, morreu. Eu acho que isso cai no que a gente tava até conversando antes Exato. aqui, que hoje em dia tem mestre profissional, que é o cara que cobra pra mestrar RPG pra uma mesa. Sim. É tão escasso, né? essa E, habilidade. e eu acho que o ser humano é curioso por natureza. Muitos não são, mas aqueles poucos que fazem a diferença são. É, E vão ter esses que vão querer fazer as próprias histórias, vão querer desenvolver coisas diferentes e tal. Mas acho que sempre, eu acho que mais- sempre mais- cai pra é, tudo mais isso do do que tipo. isso. A maior produtos parte vai ser o pronto. pacotes esse prontos pra você comprar. D&D raiz, que não tinha nada, Não, que era só isso não- dado, isso não volta ficha, mais. eu acho que é mais ou menos igual você falar em tocar piano, cara. Quem hoje em dia tem um piano em casa? Não, Exato. ele tem um controlador com vários sons ali. Você tem um entendeu? tecladinho MIDI. que custa Pô, 10% bicho, do você que tem o custa teu um brother piano. que é um youtuber gigante de violão, né? O Fábio Lima. Fábio Lima, que eu acompanho. É, Cara, foi meu colega da Foi teu faculdade, colega de né, faculdade na cara? Cantareira, né? E meu vizinho também. E, pô, cara, você para pensar, toca absurdo, é demais o trabalho sempre foi um dele. fenômeno. Da faculdade, enfim, Mas, sempre. mas você vê que, assim, tem essa questão do cenário mudar, né? Antigamente todo mundo tinha uma parada que é pra chamar a atenção das minas, tem que tocar um Mas violãozinho. sabe o que é muito louco? Hoje os caras não tocam porra nenhuma, Ele é meu. um O cara exemplo bom. às vezes compra o violão e carrega, tipo aquele surfista que não nada, tá Mas ligado? ele é um bom exemplo disso. Não, mas nessa época tinha isso. Tinha o cara que tinha o violão e Não, mas ele comprava era- aquela... Sim, Mas, as cara, revistinhas, mas ele revistinha. mas ele tocava É, algo tocava. ainda. Não. Hoje o cara não toca nada. Cara, ele é um violonista Fundo do clássico, Zoom. extremamente conhecido no cenário clássico do Brasil, de violão clássico. Ganhou diversos concursos aqui na Europa e tudo mais. E ele ganhou dinheiro fazendo o quê? Tocando a música do Mario. É isso que eu falo, o mercado não deixa você. Porque, tipo, o ganhar o dinheiro dele era, cara, vou fazer um concurso e preciso ganhar. Aí ele ganhava, era um violão de 50 mil mais 40 pau em dinheiro. Só que, cara, tinha um concurso Isso a cada, é. sei lá, e assim, ele Isso não estudava, dura, velho, né? pique lutador de MMA, velho. 12 horas por dia. Não, e não saía do quarto. Até os dedos Cara, era um apodrecer. negócio surreal. Surreal que esse cara estudava. Surreal. E aí, ele começou a tocar as músicas de... Mano, tu viu o episódio Videogame, dele no. videogame, Você já viu o tema, episódio dele no dinheiro pra Amplifica, caralho. mano? Não Ele, vi. ele rearranjando as cara, músicas não dos vi. caras. Não vi. E realmente ficando melhor. Ele é foda. Ele é Cara, foda. ele ensinando o cara. Não, se você fizer essa inversão aqui, olha como Se a já gente começou for- se a diferente. gente for entrar Isso que é no lance de isso que é música interessante. e tal, Ele é ele- muito talentoso. Sempre foi Vai embora. muito talentoso. Ele joga RPG? Não. Não, Nunca cara, jogou. ele só estudava, Não, velho. quem é músico Ele só profissional estudava. não tem tem tempo tempo pra outra mais nada. coisa. É. Hoje em dia ele deve ter, mas na época da faculdade assim, Não, nossa. Até, não. até o cara ficar proficiente num instrumento a esse ponto, Ó, cara, só pra eu não deixar a pergunta aberta, eu perguntei pra você, mas 50 anos de RPG pra você, Lucas. O que vai ser RPG daqui a 50 anos? Eu acho que eu encaro hoje trabalhando como game designer, eu encaro o jogo como produto, né, como business. E pra mim Você perdeu o amor, né, no coração. não, eu jogo 4 tá aí. faz parte, né? Mas eu acho que a parada é, como eu vou dizer, eu acho que existem problemas atuais, né? Então, existe o RPG, o sistema de RPG, e existe a sociedade. Hoje existe uma incompatibilidade que a gente tem falado aqui. Então, achar um mestre que mestra legal, Tem, reunir né? a galera para jogar todo mundo junto. Esses são problemas que existem, que são necessários serem resolvidos por designers, por empresas, etc. E provavelmente o cenário do RPG daqui a 50 anos é um RPG que resolve todos esses problemas. Então, vai ser online, Tudo digital. vai ser tudo digital, vai ser tudo bem mais fácil de digerir. Então, eu não vou precisar ver tabela para jogar. Já vem ficar pronto. anotando. Você O clica no algoritmo botão, ele já, já né? faz. Algoritmo, vai ter um gerador de personagens. Mas você acha que vai ter um mestre assim, tipo, que nem aqueles filmes de distopia? Não vai, né? Eu acho Pague mais R$ 9,90 para continuar esta aventura. Jogador número 1, Imagina pô. que animal, velho. Uma realidade Ready aumentada, Player você One, poder jogar um live Esse action. livro é fantástico. Jogador número 1. Jogador número. Tipo, eu acho que existe a necessidade. Existe não a necessidade, não, né? Mas hoje a gente está vendo muito no digital essa coisa do user-generated content, né? Que é o Minecraft, Roblox, que os jogadores criam Fazem conteúdo. É, eles programam, eles que Uhum. criam. Então, tipo, eu acho que existe uma chance da gente começar a ver isso. Que no final do dia o mestre é isso, né? É. User-generated content. Então, tipo, como que conversa isso, né? Eu acho que o RPG do futuro talvez seja um que abrace isso mesmo e faça com que as pessoas consigam criar mais fácil
os cenários, etc. E tal, né? O cenário para jogar, aventura. Será que vai virar ferramenta de educação, Você isso vai ter assim, básica? ferramentas Não. pra fazer personagens diferentes. Não sei, talvez. Acho que é aquela coisa do. Existe uma curva da tecnologia para um momento que começa a virar uma coisa basal, né? Que começa. Basal, é isso, né? Uma basal que todo mundo usa. Então, Coisa mais banalizada, assim, tipo... E tem o lance da AI, né, que vocês estão vendo, que tem gente que coloca lá no chat GPT, conte-me pra mim uma aventura de RPG. Exato. E pelo lado de, Você fez isso já, Luiz? Eu não fiz ainda. pelo lado de Onde a gente tá falando? ilustrador, hoje em Eu dia já você montei faz qualquer curso de faculdade, ilustração assim. Eu tô montando curso. Ah, é. Você tá pegando muita gente pondo chat GPT lá nos trabalhos? Não posso nem confirmar nem negar. Eu vou, né? Agora parece cara, né, parece filme, né? Do tipo, o meu cliente vai se agarrar à quinta emenda, ele vai se manter em silêncio. A gente deve ver uma IA especializada em mestrar RPG. Sabe? Claro. Vai criar histórias e e, tipo, sentimento de ongoing, assim, de orgânico. Meu WhatsApp vai bombar. Chupa, Zelar, nunca mais jogo com você. Não, você, Yuri, 50 anos, ainda mais com o ponto de vista de publicitário, vai, mano. Cara, eu concordo com o que eles falaram, assim. Tô nessa linha, até porque eles são mais desse mundo do que eu. Mas eu entendo que isso pode ser uma coisa muito positiva se quem estiver usando, usar com criatividade. Eu acho que pode aliar os dois mundos. Eu tava falando aqui até você. Imagina você jogar uma live action com realidade aumentada. Irmão, se eu tivesse com 15 anos, eu tava virgem até hoje. Certeza. Eu nunca mais ia parar de jogar. Imagina. O dia que lançar VR, Esquece. tipo, jogador número 1. Não, acabou. Acabou a vida. Acabou. E aí, beleza. E aí você vai ter os elementos, vai ter o sistema, só que obviamente muito mais mastigado. É quase, tô falando bastante de música hoje, né? Mas realmente, hoje, por exemplo, você tem packs que você compra acordes feitos. Aí você põe lá para você produzir uma música, você põe num teclado já, que é dó maior, ali é mi menor, tal, não sei o quê, tá tudo já numa harmonia. O cara não entende o porquê que é um dó maior, mas ele tá fazendo. E no fim, assim... Ele não precisa compreender, tem que fazer. Eu acho interessante compreender pela curiosidade que talvez seja Sim. muito da nossa época. Mas ao mesmo tempo a galera tá produzindo, a galera tá fazendo, tá entendendo, tem um lado bom, né? Tem um interesse nisso e não fica só em outras coisas que, enfim, perdendo tempo, com dancinhas, etc. Pessoal, chegamos num Pronto, momento critiquei. crítico de... Pode ir contras. Vamos lá, a gente tomou muita água. Eu tive um feedback, alguém perguntou, é vodka que vocês estão tomando? Eu falei, você tá maluco? Eu já falo alto pra caramba. O Luiz já fala baixo pra caramba. Era 4 horas Se fosse de podcast. vodka, eu ia estar falando assim, o Luiz tava... ia inverter tudo. E assim era o mais provável. Segunda opção. Ó, André, já querendo estragar a gente Então, de semana novo. que vem eu volto. Cortou as coxinhas do outro episódio. Oh, puxa. Mas vamos lá, 3 pods. 3 contras. RPG Vida Adulta. 3 pods, 3 contras sobre a vivência de jogar RPG e o que colabora na vida e o que atrapalhou também, que são os contras. Tá, 3 pods primeiro. Manter vivo o se encontrar com amigos. Manter a criatividade aguçada também. E... Olha, que ele joga há 20 e poucos anos, só achou 2 pontos positivos, hein? Já vendo. Joga aqui, RPG, pra mim, super são legal. os mais importantes. Né? Acho que não teve. Pra vida adulta, qual foi mais um? Antes, porque isso Não. é uma propaganda negativa. É, só que o bagulho não tem o que fazer, a gente não corta. Quando chegar na sua vez, você vai ver. Eu tô me sentindo no colégio, tipo, o cara. Vai na frente, Juca. Que não é. Não. Não, eu acho que também mantém a minha curiosidade de ler coisas, de buscar informação e tudo mais. E de coisa negativa Na que você acha vida que adulta, pesou pra vida negativo. adulta o RPG? Ou tá pesando, né? Que você Cara, não com joga. certeza, na minha adolescência, pra vida adulta, eu era muito viciado em jogar RPG e, tipo, eu não saía de casa, ficava jogando RPG todo final de semana e tal, não sei o quê. Então me atrasou um pouco nesse lado de Do rolê, do social, social, ser, assim. de ser um cara mais social no começo, mas hoje em dia me ajudou, né? Então não sei se é um contra tão grande. Cara, não sei se tem contas, cara. Tipo, Vocês não jogavam fumando, não, né? talvez seja esse lance de tipo, reunir a galera é muito difícil, requer um sacrifício muito grande da parte de todo mundo, principalmente do mestre. Quando você é mestre, você tem que trabalhar muito, você tem que escrever coisas, se preparar. Né? É um ofício não pago que gasta muito É um tempo. ofício não pago, mas eu faço com prazer. Mas é um detrimento à vida adulta também. Acho que é isso, é tempo e quando eu era jovem me tomou uma fatia muito maior do que eu gostaria da minha vida
início da vida, vamos dizer assim. Você ficou muito viciado. Você acha que todo mundo foi viciado em RPG quando conheceu? Tá. Um pouco. Lucas, dá aí 3 pode e 3 contra. Vida adulta, RPG. Tá. Acho que é coisa multiclass, volto lá no multiclass, acho que gostei da... Que é a versatilidade, né? Da gente ter a habilidade de ser versátil De na se vida. reinventar, né? Tipo, de se... Que na lógica de business, o pessoal fala muito de especialistas versus generalistas, né? Eu acho Exato. acho que é um pouco isso. Eu não falei, queria ter falado, mas empatia. Acho que a questão de você conseguir se colocar na Verdade. pele da pessoa e pensar como outra pessoa... Isso tá muito bem falado, a gente tinha que acho debater. a gente não acabou falando, mas acho que é importante. E a comunicação, né? Eu acabei destravando, nem todo mundo, essa trava que todo nerd ali tem, porque não consegue se comunicar, etc. Acho que acabou me ajudando também nesse sentido. Contras, eu tô que nem o Sérgio, assim, eu não sei se tem contras, sinceramente. Eu não tive nenhum Muito problema. amor. Não, mas o exercício do podcast é esse, entendeu? Porque todo mundo vai em podcast e Gente traz o rebelde, ponto de velho. vista e acha que tudo é A perfeito. gente Fala, tá ferrando o mestre. É exatamente vocês isso aqui. estão se vingando de mim. Ele nem jogou RPG comigo direito, jogou uma vez. Pra nunca mais. O Luiz, eu era pivetinho. Ele jogava quando eu não jogava, entendeu? Você fez uma dungeon que a gente não vai entrar, não adianta. Não, Mas, eu acho que putz, contras, cara, eu acho que um pouco no que o Sérgio falou, para usar de base aí, desculpa, tá Não, mas faz parte, ué. É isso aí. ficando aí, né? Mas acho que essa coisa de ficar preso só nesse mundinho do RPG e tipo, porque foi isso, né? Aconteceu comigo, foi um pouco isso. Eu era muito travado socialmente, eu não conseguia sair. não Ali era o conseguia- único lugar que a gente aquele era único lugar confortável. legal pra estar, né? E aí acabou que... Eu posso ajudar eles com um contra? com certeza. Claro. O custo. Ah, me roubou, velho. Eu tava aqui fazendo, pô. Então, Os mas caras estão é se que tá sentindo o no lance. colégio, do tipo, roubou minha Ah, resposta, acabou, professora. Assim, ó, eu gastei dinheiro com Ah, RPG. vou Eu embora, gastei dinheiro com RPG. Mas eu acho que tem gente que gasta muito mais dinheiro com carro, por exemplo. Tipo, deixando o carro tunado, não sei o quê, do que eu gastei com RPG. E eu gastei o que eu gastei em RPG durante 27 anos da minha vida. Então, se eu gastei, tipo, R$200 por mês com livro, foi muito. O resto é imaginação. E eu acho que é isso, né? No final, Punha. você compra um livro hoje de RPG, eu nem sei quanto é que tá um livro de D&D hoje. 250, 200... Quanto? 250. Tá. Você vai 2 vezes no cinema com uma namorada. É isso, né? Sim, É jantar num japonês melhorzinho já era. Não, um jantar japonês já era. pô, vocês falam de comida essa hora. Essa, cara. Fatal, fatal. Vai, Yuri, você ia falar Eu do tive tempo custo? de pensar, é. Ó, Foi do mais custo fácil, você né? tem que dar uma saída. Eu Exato, deixei a uma gente- porta, a um gente backdown. edita, a gente edita. Ele não tem edição, mano. A gente não tem canal de corte. O bagulho tá começando. Legal, assim vai legal. Cara, Assim, é na Vera. pods eu acho que assim, habilidades sociais no geral. Manter esse espírito adolescente, eu acho que é importante, cara. E cada um na vida se acha alguma coisa, andar de bicicleta, surfar, tá, não sei o quê. No meu caso, eu acho que um de vocês também é jogar RPG, Com certeza. sabe? Com certeza. Ainda é um lugar muito confortável. pra mim. Exato. E eu acho que assim, usar minha criatividade sem me preocupar em emitir nota fiscal com ela. Isso é bem legal. Eu tenho os dois mundos, né? Eu uso pra Não, emitir não. nota fiscal e pra Eu não emitir. fazia isso também, não. por isso que eu mudei. Mas esse é o ponto, Esse é o ponto. Pra mim, Hum. né? Eu consigo ali ser criativo e não me preocupar se alguém vai gostar ou não gostar, ou se vai vender ou não vender. Eu só estou sendo criativo Entendi. por nada. Entendeu? E isso me faz bem. Sim. Né? Que já faz essa relação com esse espírito aventureiro que também me faz bem. Os contras, eu ia colocar o dinheiro, porque realmente, assim, por mais que a gente... Eu também concordo, talvez eu não tenha gastado tanto. Mas talvez tenha também, né? Porque no Sim. fim, não sei. Porque não é Sim, só... é o que eu Mas falei, entra gastei no dinheiro, custo a gastei. comida? Lógico que eu gastei. não, mas eu digo assim, não só RPG, Tem a comida né? da A noite comida do entra no RPG, custo, que aí tem a rasga. Mas Cara, a pipoca, a pizza. Não. Não pode pôr, né? Vai sair... Não, porque não é só o livro, assim, eu tô falando por mim. Comprar sei lá, dado, mapas. comprar uma action figure, não sei o quê. Então, acho que todo esse mundo, se for pra ter um Miniaturas, né? contra, seria esse. O segundo, acho que é a ansiedade, cara. Eu desenvolvi mais ansioso quando eu comecei a jogar. Porque é isso, era uma vez por semana ou uma vez por mês. E E aí você ficava saía da sessão num lugar tão da hora que você falava, puta que pariu, vai ter que esperar. Mas é cliffhanger. Você tem que fazer assim, senão não tem graça. As pessoas não vão... Não, eu não tô Exato. falando que não Mas tem que mas ser. é que o RPG te traz uma emoção muito mais
Cara, é muito mais pessoal intenso. do que um filme, um seriado. Isso, você tá participando ali. Então isso É. me deixava ansioso. Você é o caráter, né? Você Exatamente. Não, mas tem um outro ponto de vista que eu acho que é importante. Acho que RPG. é aquela coisa nem- que é tanto bom quanto ruim. Então, É isso. porque nem toda Se for pra sessão é do escolher um caralho. contra, acho que acho que Tem sim. vezes que a gente joga e é xoxo, porque é uma coisa ao vivo, ela é Mas mesmo autêntica, assim, ela não mas foi você- inventada. Cara, você tem um prazer tão grande daquilo, não é nem só a questão de onde parou. Que Mas é um mesmo o prazer xoxo é bom. tão legal, Não, é que mesmo você tem xoxo uma- você quer fazer Você com tem mais uma frequência. ligação muito pessoal com Porque assim, isso. encontra pra galera. Uma relação pessoal com o seu Qualquer um personagem, com os seus companheiros de aventura. Qualquer um Tudo aqui isso largaria, acho que a profissão, pelo menos do nosso quatro que somos mais viciados, pra jogar RPG todo dia se ganhasse a mesma, não precisa nem ganhar mais, ganhasse a mesma coisa que ganha hoje. Fácil. Pra jogar, nossa. Exato. Caraca, Ao meu. mesmo tempo eu não faria isso pra jogar Diablo 4, porque eu não tenho tanto prazer. Né? Ou algum jogo digital. Eu não Não, acho depois a gente tão- faz tá uma pessoal arena já, Diablo Lucas. 4 versus RPG. Eu não nem ter falado. Tá pessoal, tá pessoal. Desculpa, Lucas. Mas é que eu achei bom a boa referência. E o último contra, acho que é o colesterol, né? Todo mundo aqui começou a comer pizza nessa época. Coca-Cola. Começou, putz, Doritos. A casa do André, velho. Era caixas e caixas de bis, bicho. E quem pegasse o bis dele, nossa, Nossa, que treta mano. que dava, velho. Amendoinzinho. Cada um tinha o seu momento ali de se matar. Que, Tá tipo, ligado? eu ia com caixa de bombom, ele com bis, o Carlinhos com não sei o quê. Tu lembra Cara, quando um brother, claro, vocês estão, quando um brother trouxe, meu, acho que da gringa pra mim uma caixa de alfajor, mano. É a mina de um brother meu. Comeu a caixa inteira, nossa, o mano. André ficou maluco. Maluco, velho. Eu falei, mano, se eu Na tivesse fúria, poderes na psionicos, tinha explodido a cabeça dela, mano. Eu fuzilava com Outra os coisa que olhos. tem muito dinheiro também. Caraca, que eu lembrei mano. agora. Toda sessão de RPG que eu ia na casa do André, eu quebrava um copo, velho. Ah, é verdade. Era É impressionante. grego, né? Epa! Ô! É alegria, é alegria. Taço. Não, no caso de quebrar copo, eu acho que é judeu, né? Sérgio, É judeu o É, copo? No casamento tem que quebrar É, um copo. mas eu tô. Irmão, não é zoeira. Eu cheguei a uma época a comprar copo a mais pra deixar de crédito, lembra? Não é crédito, é munição. Ele dá reload na prateleira Eu pra ir comprava, quebrando, já velho. tem 8 aqui, velho. Aí, ó, se for quebrando, você vai descontando. E Não quanto dava quanto pra dinheiro você acompanhar. já não gastou com um dado que sumiu embaixo do sofá? Ah, fora isso, fora isso. Nossa, se eu for contar a fita do Olha maluco isso. que virou água no livro, mano. Aí, Essa daí nossa, não, velho. Nossa, essa doeu. Essa eu tava. Lembra que eu falei? Lembro, Não põe lembro. bebida na mesa. E ela Se pôs. virar, vai pagar. Card de médico. Aí ele falou: subia. não vai virar. Eu falei: meu, livro original de 2000 em inglês. Se virar o bagulho e molhar, tu vai comprar outro. Mano, eu fiz Dito o e cara. feito. Ele derrubou o bagulho. Eu falei: eu avisei, tu vai pagar outro livro. Coração zero. Não, porque. Bom, pessoal, vamos então divulgando as suas redes sociais. Os arrodos. Vamos começar aqui então. Meu Instagram é @SérgioLMRoma. Tudo junto, sem maiúsculo, nada. @SérgioLMRoma. Meu Instagram, LinkedIn, redes sociais no geral, todos são @LucasPereiraGD. Que é de game design, né? GD. Alguns dizem isso. Eu falo que é de gordo delícia, mas pode ser. Eu acho que é gordo delícia. Depende de qual empresa que você tá tocando. No LinkedIn, game design. No Instagram, gordo delícia. OnlyFans. OnlyFans. Cara, eu vou divulgar o Instagram da minha empresa, que é Por favor. YG Cenografia, @YG Cenografia, que lá a gente tem ativações e stands, etc e tal, e é lá a criatividade sendo usada para emitir nota fiscal diferente do que o RPG faz, e é isso. Eu só posso fechar com uma frase aqui que Por me favor. veio assim, Diablo uma coisa 4. meio nostálgica. Chupa, Lucas. É sempre isso. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa Obrigado a muito vocês. bacana, muito leve. E, de novo, os nossos recadinhos obrigatórios. Pessoal, curta, se inscreva, sininho, várias vezes. Uma só já funciona, a segunda vai tirar o sininho, então nós... Deixe, Deixe todas as notificações Pode comentar, ligadas. né? Pode discordar, que Pode teve gente que veio comentar. falar isso pra gente no outro vídeo. Pode comentar. E compartilha, tanto no Spotify quanto no YouTube, TikTok, Instagram. A gente vai colocar também as fotinhas no Deezer. E estamos aí começando. E obrigado demais, pessoal, pela presença. Valeu, gente. aí. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. É isso. Disponha. Então é isso aí, né? Fechou? Então, muito obrigado, pessoal. E até a próxima conversa aqui no nosso Pod e Contras. Valeu! Na minha cabeça